but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Pai, gente, tudo bem? Todo mundo bem aí? Quem tá com calor? Tá quente, né? Amém. Que esquente mais, amém? O Espírito, o Senhor é fogo consumidor. Quem quer ser consumido pelo Senhor aí? Ih, foi fraco, hein? O que foi? Vou perguntar de novo, hein? Quem quer ser consumido pelo Senhor aí? Isso. É no bom sentido, irmão, calma. É que a gente também não define, né? Aleluia. Amém. Meus irmãos, eu quero reforçar aqui o convite que o Caio fez para a escola Recon. Cara, a gente tem vivido dias incríveis nesse encontro. Sabe? Sentimos falta de alguns de vocês. Meus irmãos, o Recon é a escola das Escrituras e ela é aberta para todo mundo, tá? Não, você não precisa pagar nada, a única coisa que a gente pede é o seu coração, amém? Coração disponível. Ontem nós falamos de um tema polêmico e aprendemos que não se trata de dinheiro, mas de coração. Amém, Caio? Porque a Bíblia diz que onde está o coração do homem, ali é o seu tesouro. E Yeshua está falando exatamente sobre o dinheiro. É a única coisa que ele chama de Senhor na Bíblia. Falamos um pouco sobre isso e entendemos que não tem a ver com o que eu tenho, mas com o que eu sou. Então não é sobre a matéria, é sobre o seu coração, amém? Às vezes a gente fica meio resistente de falar sobre isso, então foi um encontro muito bom. Você que não pôde ir, e você que não foi ainda, eu te faço convite. A gente está aprendendo muitas coisas juntos lá, amém? E a gente quer ter o prazer de mergulhar com cada um de vocês. Então fica aqui o meu convite, amém? Outra coisa que o Caio falou que eu gostei muito, reino de Deus. Eu gosto de pensar reino de Deus como uma nação, porque quando pensamos nação, pensamos que ela tem uma constituição, pensamos que ela é formada por um tipo de povo, e é exatamente isso que Yeshua veio proclamar. Sempre quando ele mandava os discípulos de cidade em cidades, para realizar sinais, milagres, curas, né? E quando eles faziam toda essa bagunça nas cidades que eles iam, Yeshua deixou uma diretiva: sempre quando alguém perguntar, vocês vão dizer, estamos aqui para anunciar o reino de Deus. Então até certo ponto o reino de Deus estava se manifestando com poder, mas depois da cruz o reino de Deus começou a se manifestar agora por essência. Por isso que nós ouvimos na semana passada que não tem muito a ver com aquilo que você faz, mas com quem você é. Eu posso dizer algo para você? Se você é do reino, você não é igual ao mundo. Você não pensa como o mundo. Você não negocia como o mundo. Você não sente como o mundo.
Quando falamos de reino, falamos de natureza, falamos de comportamento. E quando nós pensamos reino como nação, nós vamos entender que o reino de Deus, ele tem as suas próprias constituições. E Jesus, quando ele passou na terra, ele deixou bem claro, numa das ministrações, ensinamentos mais importantes que ele deixou, e que eu queria compartilhar alguns pontos com vocês nessa noite, que é o Sermão da Montanha. O Senhor tem me incomodado muito com essa palavra. E quando chegou a oportunidade, o AP me mandou uma mensagem. Inclusive ele não está aqui porque ele está com o pai dele. Toda a família veio para cá porque até então, devido a toda a situação, eles não conseguiram se reunir em família ainda. Então o irmão dele veio para cá, alguns primos, toda uma galera. Ele falou: olha, Fabio, vamos se reunir em família. Eu falei: isso aí, AP, isso também é reino de Deus. Amém? Somos uma família. Por isso continue orando pelo vovô Carlão. Ele está tendo um quadro de melhora, né? Não é sobre algo emergencial, mas é porque eles não tiveram um tempo em família. E nós estamos aqui em família também, amém? Você é minha família? Ixi, vou perguntar de novo. Eu não me senti irmão agora. Eu não sei. Está partindo de vocês ou de mim? Eu vou perguntar de novo, amém? Somos família? Vocês me têm como irmão? Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu também tenho cada um de vocês. Por isso que eu choro, cara, toda vez. O Léo começa a orar e eu já chorei porque eu realmente me sinto da casa, sabe? Vocês fizeram isso muito bem. E tem feito muito bem para mim. Faz 2 anos que eu estou aqui, mas eu continuo falando a mesma coisa. Vocês fazem muito bem para mim. Amém? Eu quero, antes da gente ler Mateus capítulo 5, que começa ali o Sermão da Montanha, tá? Para você que está anotando, o Sermão da Montanha, ele não é só o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é o 5, 6 e 7. Mas eu quero ler um outro texto com vocês antes da gente entrar nessa parte do sermão, que é 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios 10. Pode ser a versão NAA, por favor. Amém? Todo mundo achou aí? Eu vou ler aqui, tá? 2 Coríntios 10, a partir do verso 3. Desculpa, eu não falei o versículo. Do 3 ao 5. Diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos em carne, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E é interessante porque Paulo, no verso 4, ele fala fortalezas e parece que fica meio solto. Que tipo de fortaleza? Será que a palavra de Deus é para derrubar muros? Que tipos de muros? Né? E Paulo aqui no verso 5 ele vai discorrer sobre isso. O que são essas fortalezas? Olha só: destruímos vãs filosofias e a arrogância de que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a quem, irmão? A Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, nós precisamos viver segundo o padrão de vida que não vive pela carne. E quando nós decidimos viver uma vida no Espírito, a primeira coisa que vai mudar na nossa vida é a forma de pensar. Então Paulo está dizendo que a vida de Cristo em mim e em você, o Evangelho do Reino operando na minha e na sua vida, a primeira coisa que vai destruir são fortalezas mentais, filosofias de homens, cogitações de homens, porque diz que essa espécie de conhecimento nos afasta da onde? Do reino de Deus. Então Paulo, ele está corroborando com aquilo que Yeshua ensinou no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha nada mais é, e em alguns termos teológicos é conhecido como Deuteronômio de Yeshua,
Porque Jesus ele vai tratar da lei não mais como algo externo, não apenas no aspecto moral, normativo, mas agora de forma dinâmica, de dentro para fora. Então é a lei do Senhor operando no meu interior, no seu interior e nos impulsionando não apenas fazer coisas, porque não é mais externo, agora é interno. Então vai mudar quem nós somos. Então a primeira coisa que precisa mudar na nossa vida é a nossa forma de pensar. Porque quando você muda a sua forma de pensar, você vai começar a enxergar e julgar o mundo de outra forma. Eu posso dizer uma coisa para vocês? O mundo tem investido muito, o sistema do mundo tem investido pesado para mudar a nossa forma de pensar. Sim ou não? Se você estudar ali, sabe, toda digamos assim, toda construção de cultura feita num povo, numa geração, ela passa ali por um processo de 10 anos, plantando semente. Entra na música, entra no estudo, entra na arte, como foi falado aqui, sabe? Caio colocou muito bem, todo o império que se estabelecia, a primeira coisa que eles tinham que fazer era mudar a cultura. Então o Império Romano, quando ele se estabelecia no lugar, eles vinham e eles praticavam o quê? Estabelecia o helenismo. Você precisa se vestir como um romano, falar como um romano, pensar como um romano, você precisa calcular, administrar, viver como um romano. Por isso que Paulo, mesmo sendo um cidadão romano, ele faz questão de deixar claro: eu sou um hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Ainda que eu seja um cidadão, porque ele passa por esse processo, ele diz: na minha natureza eu sei quem eu sou. Não estou jogando para os dois lados. Isso não é só com o Império Romano, porque quando você vai ver o Império Babilônico era a mesma coisa. Quando Daniel, junto com todo o povo de Judá e algumas pessoas, né, famílias da tribo de Benjamim, quando são levados cativos ali para a Babilônia, a primeira coisa que a Babilônia faz, olha só que interessante, muda o seu nome, muda a sua identidade. A gente até cantava antigamente, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas sabia que esses nomes são nomes babilônicos e são nomes de deuses da Babilônia? Daniel também recebe um outro nome que passa a se chamar Daniel, mas por graça de Deus, Daniel ainda estava dentro ali do propósito. José, a mesma coisa. Quando ele vai para o Egito, recebe um novo nome, Zafenate Paneia, sabia disso? Ou seja, todo o império que ele chega, ele quer mudar primeiro a sua identidade. Segundo, ele vai mudar o que você come, vai mudar o que você veste, vai mudar o que você sente. E posso dizer para você, sabe o que as escrituras dizem sobre os últimos dias? Vai haver um império, o império do anticristo. Então como que o império do anticristo ele vai trabalhar? Mudando a sua forma de pensar, meu irmão. Mudando a sua forma de desejar. Ditando como você se veste. E como que vai ser essa operação? Fazendo com que você deseje as coisas. Nós falamos um pouco disso ontem. Te pegando pelos seus olhos, sabe por quê? Porque os olhos e os ouvidos são as portas do coração. E quando ele consegue capturar a forma que você vê, ele consegue entrar na forma que você sente. E aí, sabe o que acontece? Você começa a duvidar sobre quem você é. É por isso que o Sermão da Montanha, Jesus vai trabalhar de dentro para fora. Jesus ele vai falar sobre um tipo de comportamento que manifesta pessoas que nasceram de novo e pessoas que pertencem a um reino. E sabe qual é as boas novas para mim e para você hoje? Posso dizer? Amém? Você não é desse mundo. Tá todo mundo esperando o Atlas pousar na terra. Tem um monte de maluco esperando. Só que isso é notícia antiga, irmão. Nós somos os alienígenas desse mundo maluco. Sabe por quê? Porque a nossa pátria não é daqui. A nossa música não é daqui. A nossa ideia não é daqui. Você precisa entender isso. Os nossos pensamentos não podem ser daqui.
As nossas decisões, a base da maneira, a base na qual nós vivemos a nossa vida não pode ser daqui. Você está aqui, mas você não é daqui. É por isso que o reino é, mas ainda não. Porque ele ainda é invisível. Mas quando é que o reino é visível? Através de mim e de você. Aí vem a pergunta para mim e para você. Você tem manifestado esse reino? As pessoas têm visto esse reino? Ou será que muitas vezes a nossa preocupação é se tornar igual aos que são de fora para ser aceito por eles? E aí começa a apertar, sim ou não? Porque muitas vezes nós estamos querendo nos adequar. Por isso que a gente vê, e isso para mim me dói, irmãos que já foi uma bênção na igreja, sabe, começou a crescer, ficou famoso, cantando pra caramba, semanas antes era de Deus e agora vendeu a alma para o diabo. E não, mas é porque eu vou pregar o evangelho no mundo. Desculpa, irmão, você não é desse mundo. Você não precisa ser igual do mundo para pregar para ele. Essa é a realidade do reino. Aquele que quiser me seguir vai ter que se negar, negue-se a si mesmo, ainda que a causa pareça nobre. Nós ouvimos sobre isso. Fazer coisas boas não tem a ver com boas obras. Alguém que é mau pode fazer coisas boas e continuar sendo mau. Mas aquele que tem a natureza transformada, ele nunca vai fazer coisa ruim. Então a gente não precisa, presta atenção nisso, a gente não precisa se adequar ao mundo para receber aplausos do mundo, como uma forma do mundo nos ouvir, amém? Eu não preciso me adequar ao mundo para que eu me torne uma mensagem para o mundo. Eu tenho que ser sim esse contraponto, porque Jesus foi um contraponto e muitas vezes ainda é para mim e para você. Porque quando ele passou nessa terra, todos os seus ensinamentos não afetavam só o povo judeu, afetava os gentios também. O pau que batia em Francisco batia em Chico, irmão. Sobrava para todo mundo. E talvez, se ele andasse hoje aqui, meu irmão, não quero nem terminar a frase. O que você acha que Jesus acharia? Sério mesmo. No início é que nós somos exortados no meio das canções, porque as canções elas são proféticas e elas têm essa função de nos trazer para dentro daquilo que está acontecendo, sobre perceber o ambiente que nós estamos. Porque nós estamos em torno do nome dEle. E esse é o momento que nós estamos para nos conectar com o Senhor. E é engraçado a gente falar sobre conectar. E por que nós precisamos nos conectar? Porque desconectamos no caminho, no trânsito? Ou porque em casa nós não estávamos conectados? E aí precisamos chegar aqui e ter todo um processo de conexão? Sim ou não? Precisa viver a vida de Deus o tempo todo. E isso que Paulo está dizendo, a primeira coisa que os ensinamentos, a palavra do Senhor, essa vida no Espírito vai fazer é mudar a sua forma de pensar, vai quebrar as fortalezas mentais. Coloca a mão na sua cabeça aí, irmão. Diga para o Senhor: Senhor, por meio do Teu Espírito, quebre as minhas fortalezas mentais. Tira toda confusão, espírito de confusão. Eu te denuncio agora, que eu entenda a tua palavra, que eu entenda a sua direção. Espírito de revelação e conhecimento de Deus, opere em mim, cuida da minha mente, cuida das minhas emoções. Assim eu te peço, Senhor. Senhor, toca na nossa mente, Pai. Eu oro por cada um que está aqui. Toca na nossa mente. Quebra as fortalezas mentais, Senhor. Quebra tudo aquilo que gera dúvida. Dúvida sobre uma vida contigo. Dúvida sobre a palavra, as tuas promessas, as suas verdades. Senhor, que seja quebrada toda filosofia de homem, toda mentira de homem, cogitações de homens que brigam por A, que brigam por B. Nós somos do reino. Não pertencemos a este mundo. Estamos aqui de passagem para estabelecer algo que será eterno. Por isso muda a nossa forma de pensar. Que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar quão boa é e perfeita e agradável
a sua vontade para a nossa vida. Assim nós oramos, Senhor. Louve o Senhor aí no seu lugar, meu irmão. Agradeça ao Pai pelo Filho. Louve o Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao 16. Amém? Tá tudo bem aí, irmão? Vocês estão comigo ainda? Amém. Tá ardendo aqui também. Fica tranquilo. Vamos junto. 1 Coríntios, capítulo 2, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Verso 12. É isso aí. Muito bom. Do verso 12 ao 16. Diz assim: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim, quem? O Espírito que vem da onde? Amém. A fim de que possamos o quê? Com mais vontade, amém? A fim de quê? Vamos lá. Para que conheçamos. Amém. Glória a Deus. Verso 13. Vamos lá. Disso também falamos, não em palavras, mas ensinadas, conferindo coisas espirituais com... Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não tente entender as coisas de Deus, cara, através de filosofia, irmão. Não tente entender as coisas de Deus através de ciência, através de propaganda. Amém? Paulo está dizendo que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a primeira coisa que para que você entenda algo, e olha só, as escrituras dizem que a glória de Deus é esconder. Mas qual é a glória dos homens? Sabe qual que é? Encontrar. Então há momento na minha e na sua vida que Deus esconde. Para quê? Para forçar você a cavar mais. Às vezes a gente só está arranhando o céu, irmão. Rasga. Entra. Por isso que o Evangelho diz que o reino de Deus é tomado por quem? Por força, pelos violentos. E não é aquela violência, a violência da vingança, é a violência do quê? De uma vontade agressiva de conhecê-lo. Então para de ser, sabe, aquele crente que só arranha o céuzinho. Eu vou fazer aquela coceirinha no céu, irmão. Rasga. Entra. Para mim, para você, vamos rasgar o céu hoje. Vamos entrar com tudo, irmão. Vamos lá. Por quê? Porque a gente precisa parar de tentar entender aqui, por exemplo, eu vi uma notícia. Nossa, deixa eu ver na Bíblia agora. Não. Quando você tem isso aqui, não importa o que aconteça no mundo, você não é pego de surpresa. Você está aqui? Ai meu Deus, aconteceu tal coisa. Nossa, aí você vê um post na internet, alguém, mas a Bíblia aqui, aí você já... Só que aí na outra página a pessoa falou uma outra coisa, aí você fica assim, vem para cá primeiro. Isso aqui precisa ser fonte, precisa ser origem. Às vezes a gente trata como destino. O final. Não, isso aqui tem que ser origem. Vem para as Escrituras. E é isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque tem coisa que é espiritual que parece maluca na nossa mente humana. Porque você quer calcular, porque tudo você quer explicar. Tem coisa que não se explica. Tem coisa que Deus vai explicar, mas é na experiência. Quando ele fala assim para Abraão: Abraão, sai da sua casa e da sua parentela. Meus irmãos, sabe qual era o cenário da casa de Abraão? Terá, ele era um construtor de ídolos. Então a gente sabe, né? Tem gente que tem, sabe? Eu tenho parente que tinha esse quartinho com vários ídolos dentro, né? Vários, e ia lá, acendia a vela, rezava e bababá. Cada ídolo tinha um nome. Terá, ele era um construtor de ídolos, o pai de Abraão.
Agora imagina você, Abraão cresce vendo seu pai construir vários ídolos. Aí um dia, Abraão está lá, aí uma voz fala, Abraão, Abraão. Abraão, Abraão. Imagina a cabeça do cara. Por que você acha que a Bíblia chama ele de pai da fé? Meu Deus, meu Deus, tem vários. Quem será que falou comigo? Sai daí. Sai da tua casa e da tua parentela. Sabe o que ele está dizendo? Sai dessa tradição, para que você possa me ouvir. O que Deus estava dizendo eu não sou nenhum desses aqui não, que seu pai construiu. Porque eu mandei o seu pai ir para um lugar. Só que quando o seu irmão Harã morreu, ele parou no meio do caminho. E ele ficou tão mal com essa história que ele deu o nome do filho para essa terra e não quis mais seguir. Você sabia que a palavra que Abraão recebeu, o pai dele recebeu antes? Parou no meio do caminho. Ah não, deixa eu fazer os meus ídolos aqui. Aí Deus fala, Abraão, Abraão. Quem falou comigo? Às vezes é assim comigo e com você. O Senhor já está te chamando, Caio. O Senhor já está te chamando, Léo. E a gente está aqui, ai meu Deus. Eu vou no profeta X, vou no profeta Y. Ai meu Deus, será que a palavra vai falar comigo hoje? Já está falando faz tempo. O chinelo já está batendo faz tempo. Às vezes a gente que não quer ouvir. Você está aqui? Estamos juntos ainda? Você me ama ainda? Ainda sou seu irmão? Amo vocês. Então imagina Abraão tendo que lidar com ele mesmo, e Deus falando, cara, você vai ter que sair para que você possa me entender. Por quê? Porque eu não sou nenhum disso aqui. Você está vendo um monte de ídolo, um monte de construção, eu não estou aqui. Sai. Para onde? Não vou falar, porque a minha glória é esconder, a sua vai ser descobrir. Vai para a terra que eu te mostrarei. E a nossa vida, na maioria das vezes, sabe como que é? Deus mostra a terra antes. Tipo Uber, quando não sabia o destino ainda. Sabe? Agora ele sabe, ele decide se ele quer a viagem ou não. Mas antes ele não sabia, então ele andava na unção de Abraão. Putz, eu vou aceitar a viagem. Aí de repente é uma roubada. Ele fala, ih, Abraão era assim. Mas por que Deus estava fazendo isso com Abraão? Porque eu quero te ensinar dependência. Porque o que fez o homem cair foi quando ele comeu no fruto que tornou ele independente da presença. E quando Adão se tornou independente da presença, sabe o que aconteceu com ele? Mudou seu comportamento, mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de sentir, mudou a sua forma de desejar, meu irmão. Então Jesus, ele vem para resolver esse problema meu e seu, mudar nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de desejar. Às vezes o que nos trouxe aqui é o desejo, eu preciso de alguma coisa, então eu vou para a igreja, que eu acho que Deus vai me dar. Deus me ama, eu ouvi, Deus te ama, Deus pode até te dar, mas para não perder você, para aquilo que você quer tanto, Ele vai mudar você, Ele vai me mudar, nos tornar aptos para receber aquilo que a gente quer. E no dia que aquilo que a gente quer muito deixar de ser necessidade, Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer, olha, você está pronto. Agora eu vou te dar. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de perder você para algo que você quer. Mas sabe o nosso problema? É que às vezes a gente insiste tanto que Deus fala, ok, eu vou te dar, mesmo sabendo que eu vou te perder. É a vontade permissiva. Você pediu tanto que eu, por minha graça e misericórdia, eu vou te dar, mas eu sei que eu vou te perder. Sabe o filho, né? O filho quer muito, e você é grande, você sabe. Filho, já passei por esse caminho, não faz isso aí. Mas eu quero, faz a birra. Então vai lá. Deixa lá, pum, acontece. Volta daquele jeito, te falei, filho. Por isso que eu falei para você que eu não queria que você... Mas você quis tanto que então eu te dou. Ah, Rô, isso que você está falando não é bíblico. Romanos capítulo 1, sabe o que diz? Que vai haver pessoas que desejaram tanto, e erraram tanto, insistiram no erro, que sabe o que Deus fez? Entregou elas para aquilo que elas queriam. Esse vai ser o juízo de Deus. Então o juízo de Deus, meu irmão, minha irmã, não é quando Deus diz não, é quando Deus diz sim para aquilo que você queria muito, porque Ele já te perdeu, porque você já conseguiu provar para Ele que o seu coração não é dele.
Então ele olha para mim, para você e fala: você quer muito? Tó. O meu juízo é te dar, então vai. Eu te dou tudo o que você quer. Só que você não vai me ter. Por quê? Porque Jesus disse que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Você já mostrou para Deus onde é o seu tesouro. Mas eu sei que isso é lá em Marte. Porque aqui o nosso tesouro é a presença, amém? O nosso tesouro é o reino de Deus, é o nosso Senhor. Isso acontece em Marte, deixa os marcianos lá. Aqui não, a nossa realidade é outra, amém? E às vezes, se a gente está sendo meio atraído para isso, hoje o Senhor está falando comigo e com você: Fábio, muda a rota. Às vezes Deus precisa virar o volante da sua vida, irmão. Porque às vezes a gente está indo na direção errada. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Porque coisas espirituais você não vai discernir por meio da sua carne. Então tem coisas que vai sim ofender a sua mente. Diga para o seu irmão: Deus ofende a sua mente para acessar o seu coração. Deus é bom em ofender nossa mente, irmão. Deus é muito bom em ofender a mente, viu? A gente quer explicar tudo. Às vezes a gente quer que Deus desenhe, e Deus fala assim: eu não vou desenhar, desculpa, você vai ter que ir. Só vai. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus, ele se revela, e algumas pessoas começam a perceber: olha, esse cara é diferente. Ele é o Messias, é o cara das Escrituras, ele é o cara das profecias. Toda a expectativa da maioria dos judeus era que ele seria um grande soldado, e que ele ia vir destronar, sabe, o Império de Roma, e ele ia ser aquele libertador que ia tirar a galera, sabe, daquele jugo de escravidão, daquele peso. Eles acreditavam que Jesus viria pela espada, irmão. Mas essa é apenas a segunda fase. Primeiro ele veio como um cordeiro. Mas nós cantamos aqui: calma, espera mais um pouco, esteja preparado, porque ele vai vir como um leão. Aí sim, agora quando ele vir o papo vai ser outro. Então o convite para mim e para você é que nós estejamos do lado certo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se opõe ao orgulhoso. Quando você é orgulhoso, sabe com quem que você arruma briga, segundo as Escrituras? Com o próprio Deus. Quem tem coragem de tirar um braço de ferro com Deus? Quem tem coragem aí? Levanta a mão. Ninguém, né? Só que às vezes a gente faz isso. Quando? Quando a gente é cabeçudo. Quando a gente é orgulhoso. Quando Deus disse sim, mas a gente insiste em dizer não. E quando Deus diz não, mas a gente insiste em dizer sim. Mas Deus eu quero, mas Deus eu quero. Então, meus irmãos, Jesus ele vem no contraponto da expectativa judaico-messiânica e da expectativa dos gentios. Ele vem no contraponto de todo mundo. Jesus ele vem como um estranho e ele vem falando coisas que tipo assim, vai ferir e fere até hoje a mente das pessoas. Por isso que Paulo está dizendo aqui, porque Paulo foi um cara que entendeu. E vamos continuar aqui, 1 Coríntios 2, verso 14, que diz assim: as pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas, ou seja, não faz sentido, e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Repete comigo: todas as coisas. Não é só matemática, não é só português, não é só English, não é só isso. Todas as coisas, tanto as espirituais quanto as terrenas. Deus ele te dá uma sabedoria que vem do alto e um poder de administração tão absurdo que você se destaca no mundo. E as pessoas começam a olhar para você e ver que há algo diferente em você sem você precisar falar nada. Aí, se for necessário, você prega. Se precisar, você prega. Porque a sua vida já se tornou a mensagem, amém?
Então Paulo diz aqui que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, porém, olha que interessante, e ele mesmo, por ninguém é compreendido, ou seja, ninguém te entende. Às vezes a gente se esforça tanto para que as pessoas nos entendam, e tenta aqui, tenta A e tenta B, mas às vezes é a gente brigando com a nossa natureza para que a gente se adapte nesse mundo. Meus irmãos, você não precisa se adaptar nesse mundo, porque você não é dele. Sempre quando eu olho o astronauta aqui, sabe, eu vejo algo muito interessante, porque é como se a gente colocasse a nossa roupa, fosse para Marte, com uma missão, e precisássemos voltar para cá, mas quando a gente chegou em Marte, a gente gostou de Marte. Começou a comer o que tinha em Marte. Começou a se vestir como os marcianos. Começou a aprender e se dedicar à cultura. E aí quando chegou o tempo de você realizar a sua missão, você se tornou tanto como a terra que você estava, que você esqueceu quem você era e para onde você tinha que voltar. É por isso que Jesus sempre disse, Jesus nunca disse que ele ia morrer, sabia disso? Ele disse, eu vou voltar para o meu Pai, porque essa é a minha missão. Parte da minha missão é eu voltar para o meu Pai. E qual é a segunda parte? É eu não voltar sozinho. Você pegou? Primeira parte da missão, eu venho como único. E a segunda, eu volto como o primeiro de muitos. Você está aqui? Será que isso mexe com você? Porque esse tipo de coisa precisa chacoalhar o nosso interior para aquilo que a gente vai ouvir. Meu irmão, estou só na introdução ainda, só para a gente entender o que ele vai falar, porque o Sermão da Montanha é uma das ministrações, ensinos mais importantes que tem na nossa vida, só que ele nos ofende. Então antes de eu começar a te ofender aqui nas Escrituras, vamos se preparar para isso, amém? Então, quando você ouvir isso, sabe, ou quando você acordar na sua casa e pensar sobre isso, pensa, cara, que é um convite todos os dias que você acorda, dizendo, ele veio como único, mas voltou como o primeiro de muitos. Ele não amou a terra a ponto de ficar nela, ele amou o Senhor a ponto de trazer tudo com ele, de naquela cruz redimir aquilo que era com aquilo que ainda vai ser. Somos nós, somos todos aqueles que aceitam as boas novas, são todos aqueles que querem ser transformados, e a primeira coisa que ele vai transformar é a nossa mente. Olha que Paulo diz aqui, verso 16, quem jamais conheceu o quê? A mente de quem? Para que possa instruí-lo? Paulo está dando uma brincada aqui. E por acaso vocês conhecem a mente dele, para que vocês possam ensinar alguma coisa para ele? Olha o chacoalhão para mim e para você, sabe por quê? Porque às vezes a gente ainda quer ensinar coisa para Deus, sim ou não? Ou é só eu? Só o arroz aqui que tenta pregar para Deus. Ô Deus, mas a tua palavra diz, Deus. Mas Deus, olha aqui, olha, eu vi essa referência aqui, ó. O Senhor falou em Deuteronômio, o Senhor falou em Mateus, falou em Lucas e Deus... Quem escreveu? Quem que era a palavra que se tornou carne? Eu entendi, Senhor, amém. Tá bom. Quer pregar a Bíblia para o Deus da Bíblia? Então Paulo está fazendo isso, ele está chacoalhando a igreja de Corinto, sabe por quê? Porque a igreja de Corinto, ela se movia no sensorial. A igreja de Corinto era uma igreja que se movia nos sinais, nos milagres, acontecia muita coisa louca lá. Só que moralidade, comportamento horrível. Isso é algo que precisa nos chocar, sabe por quê? Porque pode ter poder, pode ter sinais, milagres e maravilhas, mas ainda podem ser pessoas más, que estão fora do plano de Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Vocês fluem em muitas coisas e vocês ainda estão fora, porque dom não salva. Dom não salva, irmão. Mas fulano profetizou, curou, voou, andou sobre as águas. Mas ele foi obediente? Ele negou a si mesmo? Não, então aquilo, presta atenção, Deus te dá o dom. Mas eu não quero mais, vou andar em pecado. Deus não vai tirar o dom, você vai continuar fluindo nele. Aquilo que era justiça vai se tornar, sabe o que? Juízo.
Ah, mas isso está na Bíblia? Sim. Quando Jesus disse para uma galera que chegou diante dele, disse assim: Jesus, mas em teu nome eu preguei, dancei, toquei, curei, fiz malabarismo, cuspi fogo, derrubei árvore, fui no monte, jejuei, fiz um monte de coisa. E Jesus olha para ele e fala assim: é mesmo? Você fez tudo isso? Fiz, e ainda fiz em teu nome. É mesmo? Mas eu não te conheço. Sabe por quê? Porque dom não salva. É por isso que Jesus, ele ensinou os discípulos a andar primeiro no poder do reino. Mas quando ele ensinou 40 dias depois que ele ressuscitou, ele ensinou sobre o reino, sobre a palavra do reino, sobre a natureza do reino. Porque não adianta você manifestar poder apenas se você não é transformado. O dom, meu irmão, cuidado, ele pode te levar para o inferno, se você não for obediente. Então é melhor a gente não ter nada do que pedir, mas nunca se render em natureza. Por isso que não tem a ver com coisas que a gente faz, mas é com quem a gente se torna. É muito sério isso aqui. Sabe o que Deus está fazendo com o mundo? Recentemente a gente ouviu mais um caso de uma pessoa conhecida no meio cristão que caiu. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está colocando temor no altar. Deus está gerando medo em todo mundo que vier à frente querer proclamar as boas novas. Sabe por quê? Porque isso aqui não é brincadeira. Igreja não é pão e circo. E vocês não são palhaços. Vocês são filhos e filhas. Por isso, vocês têm que ser como os bereanos. Tudo que você ouvir, vem para as escrituras. Sabe quem eram os bereanos? Eram uns caras chatos, mala pra caramba. Todas as vezes que os apóstolos ministravam, ele, é mesmo? Deixa eu ver aqui se está na Torá, peraí. Deixa eu ver se está nos Salmos. Peraí, Pedro. Deixa eu ver aqui se está nos profetas. Tá mesmo, hein? É verdade, tá aqui, entendeu? Você tem que ser esse cara chato. Agora, responde para você mesmo. Você lê a Bíblia todo dia? Quantas vezes a gente lê? Eu vou me incluir. Quantas vezes eu leio a Bíblia? Quantas vezes eu me debruço nas escrituras? Por quê? Porque se o arrozinho chegar aqui e falar alguma besteira, você que não leu vai cair. Sim ou não? Então eu tenho cuidado de ser bíblico. Mas todos precisam participar do mesmo pão. Eu não quero implantar algo dentro de vocês, eu quero conferir com vocês. Eu sempre digo que eu não leio apenas, não falo, eu confiro. Vamos conferir as escrituras juntos? Por isso que às vezes eu gosto de ser assim, meio enfático. Ele disse esse verso, é isso aqui, tá ligado nisso. Se você for no Recon, você vai ver muito disso. Na primeira aula, fazendo mais um spoilerzinho aqui, foi muito louco, não foi, Léo? Quem estava na primeira aula do Recon aí? Foi bom ou não foi? Olha a propaganda aqui. Por quê? Porque a gente falou sobre as escrituras. A gente ensinou como estudar as escrituras. Porque eu sei, irmão, que às vezes a gente olha para a Bíblia e fala, caramba, a Bíblia é chata. Sim ou não? Não é pecado, irmão. Seja sincero. Quando eu olhava para a Bíblia, eu falava, nossa, a Bíblia é muito chata. Eu não estou entendendo nada. Até um dia que ele apareceu para mim. E parece que as letras saltam, e eu tenho amor por isso aqui, irmão. E foi nisso aqui que eu aprendi a amar vocês. Porque por mim mesmo. Mas isso está na Bíblia? Tá. Porque Jesus diz assim, a lei diz, ama o teu próximo como você se ama. Sim ou não? Está na Bíblia ou não está? Aí ele diz assim, um novo mandamento vos dou, 11º. Um novo mandamento vos dou. Não ama o seu irmão como você se ama, sabe por quê? Sabe qual é o problema de amar o próximo como você se ama? Sabe qual é o problema? É incompleto. Por que não consegue ser completo? Porque quando você quer amar alguém como você se ama, você procura você na pessoa. E aí quando a pessoa não é do jeitinho que você quer, do jeitinho que você gosta, você não ama. Gostar muito não é amar. Sabia disso? Gostar muito não é amar. Então quando Jesus diz assim, ama o teu irmão como eu amo, sabe por quê? Ama aquele que é um mala com você. Ama o imperdoável.
Por quê? Porque é o que eu vou fazer na cruz, e eu não posso ensinar nada que eu não vá fazer. E aí aperta, sim ou não? Porque quando fala de perdão, meu irmão, o calo aperta. Porque quando fala de dívida, o calo aperta, começa a trincar, sim ou não? Sabe o que é perdoar? Sabe o que é o perdão? É você pegar a dívida e rasgar e falar, você não me deve mais nada. Mas a pessoa fez algo, perdoe a pessoa. Você não precisa perdoar o algo. O algo é semente, deixa ela com Deus. Libera a pessoa. Rasga a dívida. Sabe por quê? Porque essa promissória vai te contaminar e ela vai te matar. Talvez a gente ainda está sendo envenenado por essa promissória que a gente não quer largar. Rois, por que você está falando isso? Porque o evangelho do reino é de dentro para fora. Nós precisamos ter uma mente que não é nossa. E eu vou concluir. Verso 16 aqui, a parte final. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, o que Paulo diz? Nós temos a mente de Cristo. Então, para ter a mente de Cristo, o que precisa cair? Falei no começo. Fortalezas mentais. As fortalezas do Fábio precisam ser quebradas para que Cristo pense por mim. Para que a forma que eu vejo o mundo, ela mude. Deus está trocando as nossas lentes. Porque uma nova mentalidade vai nos fazer ter práticas de justiça, vai unir a nossa mente e o nosso coração. Então, de fato, aquilo que era lei, que era externo, vai trabalhar dentro. Jeremias 31. Vamos ler junto. Jeremias 31, do 32 ao 33. Diz assim, que a aliança que o Senhor vai fazer a partir de Cristo, olha só, não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha lei na mente e no mais íntimo dos seus corações. Assim eu serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Aí sabe o que Jesus disse? Que o evangelho do reino vai ser pregado em Jerusalém, Judeia e Samaria. O que ele está dizendo? É até os confins do mundo. E agora essa promessa chegou para mim e para você. E ele está dizendo, aquilo que era externo precisa trabalhar dentro de você. E esse é o escopo do Sermão da Montanha que a gente vai ler agora. Porque Jesus, ele pega aquilo que é externo e fala, agora eu vou tratar de natureza. Não vou falar de moralidade, eu vou falar de dentro para fora. Eu quero pegar essa sua mente ritualística, tradicional, e eu vou transicionar e eu vou entrar dentro de você, mais fundo de você. E meus irmãos, para que o Senhor possa entrar na nossa mente, tem que deixar. A nossa mente tem que deixar. A primeira coisa, deixa a dúvida. Anota tudo que eu estou falando, irmão. Confere tudo lá, pelo amor de Deus, eu te peço. Confira. Anota. Tenha isso como precioso. Sabe qual foi a diferença de Davi para Saul? Já falei isso aqui, quem lembra? Saul não escrevia nada. Não tem experiência nenhuma relatada por Davi, por Saul. Agora Davi escrevia tudo. Davi escrevia quando ele estava bem e quando ele estava mal, inclusive, quando ele não cria. Sabe quando a gente acorda na nhaca duvidando de Deus? Quem já acordou duvidando de Deus? Tem um grupo corajoso. Desse lado aí, quem já acordou duvidando de Deus? Só eu? No meio. Amém, corajosos. Deus está acima do bem e do mal, meu irmão, fica tranquilo. O problema da dúvida de Deus não afeta Deus, afeta a mim e a você mesmo. Não é sobre Ele. Nossa, Deus deixou de ser Deus porque eu duvidei dEle. Não, a gente que deixou de ser quem somos nele porque duvidamos dEle.
Mas Ele, em sua graça e misericórdia, ainda fala para mim e para você: vem. Meu filho veio para resolver esse problema. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, finalmente, já está quase acabando, aleluia. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Guarda aí você que está anotando, Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha é quando Jesus começa a trabalhar a lei agora no coração do homem, de dentro para fora. Jesus, ele vai quebrando toda a tradição. Jesus, ele vai quebrando toda a religiosidade. O Deus da caixa, o Deus das paredes. Agora ele está falando Deus para o mundo. Jesus está falando da constituição do reino de Deus. Jesus, ele está falando que o reino é uma nação, e essa nação ela tem uma constituição e ela forma um povo. Por isso que a igreja ela tem esse caráter formativo, de formar homens e mulheres, de gerar Cristo dentro das pessoas, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo, verso 3, primeiro ponto: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. A gente aprendeu que o pobre de espírito quem é? O avarento, o orgulhoso. Assim, nossa, aquele cara é um porre. Aí aquele é pobre de espírito, avarento, mão fechada. Presta atenção, Jesus está dizendo, bem-aventurado é o pobre de espírito. Ele não está dizendo contra. Por quê? Porque pobre de espírito, na perspectiva de Cristo, não é o que a gente pensa. Não tem nada a ver com quem é ruim. Na verdade, tem a ver com aquele que é vazio de si. Pobre de espírito é você ser vazio de você mesmo. Tem dia que a gente acorda bem cheinho, sim ou não? Quando a gente está no trânsito e alguém bate em você, como que você sai do carro? Cheio de você. Você pode ver, numa briga de trânsito, sempre o mais nervoso é aquele que sofreu o dano. Sim ou não? Porque o cara que bateu, ele já sai meio que tipo... O cara que sabe que está errado, ele já sai pisando em ovos. Agora o cara que sofreu o dano, ele já vem boludão, desse tamanho. Quando? Quem é esse cara? Quem está cheio de si. Mas quem já está vazio de si, quem já morreu para si, para viver para ele, é um manso, é equilibrado, tem o domínio próprio, não vai reivindicar a violência com a violência. É isso que Jesus está dizendo. Primeiro ponto do Sermão da Montanha, ele começa dizendo, vocês vão receber o que eu quero dizer? Se esvazia. Sabe o que ele está dizendo? Sai do seu trono. Sai da sua razão, se desarma. Primeira coisa que ele está dizendo, se desarma. Ele já começou pesado, irmão, sim ou não? Porque a gente falou um pouco aqui sobre desarmar e às vezes a gente já fica meio assim, pô, o que será que ele vai falar? Vai apertar demais. Está apertando aqui. Mas eu aprendi uma coisa com o Senhor, me desarma. Eu sou desarmado o tempo todo. Se ele falar que A é A, vai ser A e pronto, acabou. E isso não diminui a dor, irmão. Vai doer e dói. Obedecer dói. Só que o prazer de você perceber que você está sendo transformado pela obediência é muito melhor, irmão. Ainda que doa. Então ele já começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? Então quem é cheio de si não entra no reino. Já começou por aí. Jesus está dizendo, eu vou falar sobre o reino. Então primeiro, se esvazia, gente. Se esvazia, é isso que ele está fazendo. Esvazia todo mundo aí, pobre de espírito. Há todo um conceito sobre isso. Por quê? Porque Tiago, capítulo 3, 11 e 12, vai dizer que pode uma fonte jorrar dois tipos de água? Ou vai ser doce ou vai ser amarga. Ou seja, você sempre está manifestando algo. Então Jesus está dizendo, para de manifestar você mesmo, para que eu possa colocar algo em você.
para que eu possa te conectar a uma fonte que jorra água da vida, que transborda, que cura, que limpa, que transforma. Quem está lembrando da samaritana? A água que eu te der vai tirar a sua vergonha. Eu vim aqui, olha isso, eu vim aqui só por você. Você outrora era uma estranha, vista como uma pecadora. Eu estou te trazendo para a história. Todo mundo vai ouvir um dia sobre você. Vão cantar até sobre você. E eu posso te dizer algo? O que foi que ela fez? Não precisou fazer nada. Fazemos tanta coisa que muitas vezes a gente está na síndrome de Marta. Às vezes Deus está falando para mim e para você: ei, fica com a boa parte, senta, me escuta, se esvazia. O sentimento de Marta era genuíno, ela estava ali, sabe? Eu preciso arrumar, eu preciso organizar, porque eu estou recebendo alguém que é muito importante. Ok, muito legal. E aí quando ela vê Maria aos pés de Jesus ali, debruçada, chorando, ouvindo, talvez ouvindo até isso aqui também, Jesus fala: mais o teu reino. E aí ela chega toda preocupada, ativista. E aí, ô Jesus, fala para essa folgada aí, meu, sai do seu pé. Estou me matando sozinha aqui, preocupada com você, com os discípulos fazendo tudo. Jesus olha para ela: meu irmão, e não foi, sabe, não foi com aspereza. Olhou para ela com todo amor e falou: minha irmã, ela escolheu a melhor parte. Eu reconheço o que você está fazendo. Você é organizada, você é zelosa, ok, mas senta um pouco, para um pouco. É isso que Jesus está dizendo. O pobre de espírito, ele entende quando é tempo de parar um pouco. Está fazendo muito, não está ouvindo nada. Está fazendo um monte de coisa em nome dele, para ele, que ele não está, porque você não conseguiu parar para ouvir um pouco. Você está aqui? E isso eu não estou falando só coisa de igreja, não. É na nossa vida, todo dia, preocupação, porque eu tenho que fazer isso, tenho que ganhar isso, tenho que ganhar aquilo, tenho que chegar ali, lá e lá, e Deus está aqui, ó. Certo? E o tempo, e o meu descanso? O descanso é alguém. Quando é que você vai descansar? E você está aqui, correndo para lá e para cá, suando e fazendo, e Deus está aqui, ó, te observando. Tá, mas quando é que você vai descansar? O descanso não é um momento, o descanso é alguém. Quando é que você vai entrar no meu descanso? É isso que Jesus está dizendo. Entra no meu descanso agora. Deixa eu ofender a sua mente um pouco, porque eu quero mudar o seu coração. Amém? E aí ele vai continuar: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não precisa ser durão para Deus, é isso que ele está dizendo. Não seja duro para Deus não, sabe por quê? Porque o salmista diz que aquele que semeia enquanto chora, o que acontece com esse cara? Aquele que continua semeando, e a gente aprendeu, Jesus vai dizer o que é essa semente: evangelho do reino. Enquanto você continua crendo, mesmo chorando, mesmo doendo, mas você não para, você permanece, o que vai acontecer com você? Você vai colher. Aquele que semeia enquanto chora vai colher com alegria. É isso que ele está dizendo. Bem-aventurados você que chora, porque você vai ser consolado. Verso 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se não somos equilibrados, não podemos administrar nada. É isso que ele está dizendo. Quando você é um desequilibrado, quando você é uma desequilibrada, Deus não pode confiar coisas em suas mãos. É isso que Jesus está dizendo. Só o manso pode herdar a terra. Agora está falando de coisas daqui. Deus só pode confiar algumas coisas daqui na sua mão quando nós fomos equilibrados. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito, ele é composto por vários elementos, e um deles, domínio próprio. Se a sua emoção está atravessada, irmão, se a minha emoção está atravessada, é o maior sinal. É o maior sinal, sabe? É a razão da qual nós não estamos conseguindo administrar a vida que Deus já nos deu. Porque as coisas saíram do controle? Porque eu não estou sendo manso.
Jesus disse: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Fazendo muita coisa, tentando fazer, que sou manso e humilde. Então, para quem que a gente tem que correr? É exatamente o que ele está dizendo: corre para mim. Está correndo para o chefe, está correndo para a meta, está preocupado com amanhã. Não seja ansioso por coisa alguma. Dessas coisas se preocupam os gentios que juntam coisas em celeiros. Ele diz isso no Sermão da Montanha também. Os gentios que buscam em celeiros, quando o Egito lá atrás vai entrar em tempos de crise, junta coisas em celeiros, e ele está falando exatamente isso. Você está pensando em juntar, porque o seu olho não está em mim, está na crise. Então você está correndo para juntar, a sua preocupação é só juntar. O meu reino é eterno. Você continua dedicando a sua vida por coisas temporais e você está sofrendo por isso, você não dorme por isso, você chora por isso. Confie. Essa semana, sabe, o Senhor, Ele nos chocou com essa palavra: paz, tenha paz. Tenha paz, ainda que todo cenário não seja favorável. Tenha paz, porque a paz que vem de mim não é a paz que o mundo dá. A paz que vem de mim, ela excede o que você entende. A paz que o mundo dá é temporal, irmão. A paz que o mundo dá você pode comprar, mas a paz que Ele dá, ninguém consegue tirar. É a palavra shalom. Shalom, quando a gente pensa paz, é a ausência de guerra. Não, a paz que o Senhor dá é mesmo no meio da guerra. Você é equilibrado, você não se perde. Isso é ser manso. Verso 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E quando a gente pensa justiça, a gente pensa vingança. A palavra justiça é tzedakah, é andar no centro da vontade. Justiça é estar ordenado. A palavra justiça que ele está dizendo aqui é alguém que saiu fora da linha e voltou para ela. Quando você tem fome e sede de andar no caminho certo. Ainda que eu vacilei para cá, ainda que eu vacilei, ok, vai acontecer, mas você tem fome e sede de andar no centro da vontade do Senhor. Verso 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lembra da oração do Pai Nosso? Às vezes a gente falha com Deus e fala: Deus me perdoa, vacilei. Aí Deus vai olhar para você: ok, mas você lembra da oração que meu filho te ensinou? Pai, me perdoa segundo o que eu tenho perdoado. Então Jesus está dizendo aqui no Sermão da Montanha: se você for misericordioso, você vai receber misericórdia. Você vai receber, você vai desfrutar da misericórdia de Deus. Ah, então a misericórdia de Deus, espera aí, ela tem um limite? Você acha que Deus é misericordioso com quem não é? Deus é justo. Tá pegando ou não tá? Você acha que Ele não está ofendendo a galera ou não? Tá me ofendendo aqui? Porque tem hora que a misericórdia, irmão, tá nível 2, 3. Sim ou não? É só comigo? Desse lado aí. Sim ou não? Fala a verdade. Tem hora que você pede um pouquinho mais de... Deus, me dá mais um pouquinho de misericórdia aí, porque... é isso. Você percebe que ele está tratando um tipo de comportamento? O Sermão da Montanha, ele está falando de um tipo de povo. Ele está trabalhando de dentro para fora. Agora não é mais uma regra moral dizendo, ó, você não pode fazer. Ele está falando, se você é. Você já percebeu aqui que no Sermão da Montanha ele está falando sobre ser? Bem-aventurado quem é pobre de espírito. Não é sobre fazer, é sobre se tornar. Não é se você praticou algo, é se você é esse algo. Amém? Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Essa parte eu amo. Eu quero até ler com você, verso 8. Bem-aventurados. Ixi, espera aí, vamos ensaiar, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. Bem-aventurados.
Por quê? Isso aqui é a chave. Você quer ver Deus? Você quer ver Deus? Caio, você quer ver Deus? Léo, você quer ver Deus? Seu Pingo, você quer ver Deus? Quem quer ver Deus aí? Eu quero ver Deus. O que a gente precisa fazer? Aqui ele está dizendo que a gente precisa fazer ou que a gente precisa ser. Seja puro de coração. E quando Jesus ele cita isso, vou te ensinar um segredo maravilhoso que o salmista escreveu, Salmos 24. Jesus, quando ele fala isso, ele já começa a mexer naquilo que o pessoal conhece. Eu não estou falando de algo que vocês não conhecem. Eu estou falando de algo que vocês ainda não se tornaram, porque era apenas normativa, agora é natureza. Não é por normas, é por natureza. Então você conecta aí. Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, com Salmos 24 e Salmos do capítulo 15 também. Eu vou ler aqui para vocês, Salmos 24 a partir do verso 1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes, Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou sobre os rios. Verso 3, olha o que ele diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem e o quê? Que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Olha o que o salmista está dizendo. Quem pode acessar esse lugar? Quem tem um coração puro. Você quer ver Deus? Limpa o seu coração hoje. Eu quero ver Deus. Tem coisas que ainda sujam o meu coração. Paulo, depois de 15 anos andando com Deus, disse: eu quero conhecer, que eu ainda não conheço. Espera aí, Paulo é maluco. Paulo sabe muito. Pois é, ele ainda diz, depois de 15 anos de uma vida louca com Deus: eu quero te conhecer assim como eu sou conhecido. Paulo reconheceu que o seu coração continuava impuro. E olha o que o salmista está dizendo: quem pode acessar esse lugar? Mãos limpas, coração puro. O que é mãos limpas? Boas obras. Coração puro, natureza, irmão. Você não se ofende. Você não é ofendido. Você é puro. Criança tem um coração puro. O que ele disse? Vinde a mim os pequeninos, porque deles já são o reino. Por quê? Porque você briga com seu filho agora, ele não guarda mágoa de você. Ele vai chegar para você e te dar um abraço depois de 10 minutos. Agora, se é o contrário, a gente fica ofendido. Estamos juntos? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E eu acredito que a gente pode parar nesse ponto e orar e chorar sobre isso nessa noite. E eu quero ler o verso 15, o capítulo 15 de Salmos, porque ele vai corroborar com aquilo que Jesus está dizendo no Sermão da Montanha, o que é ser um puro de coração. Salmos 15. Olha só, mesmo começo, parece a mesma música, sim ou não? Davi plagiando dele mesmo. Mas aqui ele vai trazer algo mais completo sobre o que é ser um puro de coração, o que é ter mãos limpas. Então ele diz: Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Primeira coisa, puro de coração, não é mentiroso. E eu sei que a gente gosta de uma boa mentira, mesmo que seja pequenininha. E mentira não é só quando você fala algo que não aconteceu para alguém, tá? Mentira na conduta,
mentira na forma de administrar, mentira na forma de viver a vida. Aquele cuja língua não profere difamação, que não faz o mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho. Então ele está falando o quê? Guarda a boca, irmão, que seja alguém que abençoa, cara. Eu sei que é difícil, tem gente que a gente não quer abençoar, e às vezes a pessoa até merece uma maldiçãozinha, né? Tipo aquela, sabe, oh Deus, uma macumbinha, sabe aquela, eu vou dar uma zicadinha. Eu sei que tem gente que merece, e eu sei que às vezes a gente está certo, mas Deus não está ligando se você está certo humanamente. Morre para você, viva a vida dele, amém? Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Isso aqui, irmão, aqui ofende. Porque primeiro ele está falando, cara, corta da sua vida quem não te leva para Deus. Tem gente que você está mantendo na sua vida que vai te levar para o inferno, meu irmão, minha irmã. Desculpa. É isso que o Salmo está dizendo. Mas honra os que temem ao Senhor. Tem gente que Deus colocou na sua vida. Honra essas pessoas. E, irmão, eu não estou falando de igreja. Estou falando de vida. Amém? O salmista não estava falando dentro de uma igreja. Ok? Jesus não estava pregando o sermão da montanha dentro de uma igreja. Está falando sobre uma vida do reino. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Outras versões estão dizendo assim, ó. Aquele que cumpre o que fala, mesmo que saia no prejuízo. Falou prejuízo, pegou, hein? Quem pode subir ao monte do Senhor? Aquele que mantém a sua palavra. A gente não pode ter duas palavras. Se você disse que vai, você vai. Se você disse que não vai, você não vai. Desde que a sua decisão está baseada no Senhor. Se eu disse que eu tenho um pacto com você, eu tenho um pacto com você. Não quebre. Não quebre. É isso que o salmista está dizendo. Seja um homem e uma mulher de verdade. Não prometa coisas e depois quebre. Principalmente com o Senhor. E é isso que ele está dizendo. É aquele que vai manter a sua palavra, mesmo que saia no prejuízo. Eu vou te dar um exemplo bíblico sobre isso. Josué, antes de entrar lá em Jericó, tinha várias tribos dentro de Jericó que já sabia que os israelitas iam entrar e ia arregaçar tudo, irmão. Aí uma tribo dos inimigos se passou por pobre. Os caras rasgou roupa, mofou os pães, os carros. Aí saíram de Jericó, foi por trás, sabe, lá no arraial, e chegaram como os coitados, falando com alguns caras, e chegou, aí esses caras, né, dos israelitas, chegou e falou, pô, essa galera aqui, meu, caramba, os caras coitados, vamos ajudar. Levou esses caras até Josué, e Josué falou, beleza, vamos ajudar, deixa ele com a gente vai entrar e esses caras vão participar do que a gente vai fazer. De repente, a galera da parte inimiga olha para esses caras e fala, ei, esses caras estavam aqui, esses caras são daqui, tinha vida aqui, vida boa aqui. Passaram para lá como pobre para entrar e para vir para cá. Aí a notícia chegou a Josué. Josué, você tem traidores no meio de vocês. Sabe o que Josué fez? Pois é, mas eu sou um homem de pacto. Então agora a gente vai ter que lutar contra essas tribos para proteger essa tribo de mentiroso, porque eu disse para eles que eu ia guardar eles. Entendeu? Quer ser alguém pactual? Quem que saiu no prejuízo? Josué. Davi também já saiu no prejuízo. Quando Deus mandou um determinado povo não ser atacado pelos israelitas. E sabe o que Saul fez? Atacou. Mas sabe para quem sobrou? Para Davi. Davi teve que pagar o prejuízo. Você está entendendo? Por isso que Davi, quando escreve isso, quem subirá ao monte? Aquele que cumpre a sua palavra. Isso é ser puro de coração. Sabe por quê? Um puro de coração, ele não faz um pacto segundo um retorno sobre o investimento. Eu fiz um pacto porque eu amo você. Vamos caminhar juntos. E esse pacto que nós temos com o Senhor, muitas vezes, vai nos trazer prejuízo. Prejuízo aos nossos olhos. Em que sentido? Muitas vezes, segundo o nosso próprio desejo, porque a gente quer tanta coisa que Deus não quer.
E é por isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Eu queria orar com vocês nessa noite um tempo sobre essa palavra. Se coloca de pé aí no seu lugar, se você quiser. Se você quiser se ajoelhar, eu quero orar com você e eu quero desafiar você a orar nessa noite. Orar mesmo. Não vamos só arranhar os céus. Eu disse no começo, vamos rasgar os céus. Sobre esses princípios, porque que Jesus estava falando no Sermão da Montanha e não acaba aqui, irmão. Tem muita coisa ainda. Mas eu sei que o que o Espírito está nos impelindo até agora é exatamente sobre isso. Se esvazia de você a ponto do seu coração encontrar pureza. Existe muita coisa que ainda está nos contaminando, irmão. Muita coisa. E é por isso que você vai pedir para o Senhor agora: Senhor, me mostra tudo aquilo que está ainda contaminando o meu coração. Senhor, é as preocupações dessa vida? É a falta de perdão? É o orgulho? É a falta de misericórdia? Senhor, é a presunção? Senhor, é a dúvida? É a falta de fé? Senhor, me cura hoje. Eu quero subir. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Paulo escreveu no Romanos capítulo 1 que todos os atributos de Deus estão revelados naquilo que Ele já criou, tornando eu e você indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, não tem desculpa. Nós não estamos vendo, não é porque Deus não está se revelando. Nós não estamos vendo porque o nosso coração continua sujo, continua duro. O evangelho do reino, ele nos ofende para nos transformar. Meus irmãos, minhas irmãs, você não é daqui. Porque você está chorando por coisas daqui. Porque você está sofrendo com coisas daqui. Você não é daqui. Você não pertence a este lugar. E neste lugar você pode acessar a despensa. Nesse lugar existe cura. Existe cura. Cura para o físico, cura para a sua dor no físico, cura para a sua dor na alma. Neste lugar há equilíbrio das suas emoções. A palavra diz que o amor lança fora o medo, e Deus é o amor. Senhor, nós queremos subir a este lugar e experimentar a realidade deste lugar, Senhor. Senhor, que essa nova aliança não seja teoria, que não seja apenas teoria, prática vazia, porque isso é filosofia. Mas, Senhor, que esse pacto contigo seja uma transformação da nossa natureza, que sejamos transformados de dentro para fora. Por isso, Senhor, nos choca mesmo. Precisamos ser misericordiosos. Senhor, nós queremos acessar o Teu reino e queremos subir este lugar com mãos limpas e um coração puro. Por isso, Senhor, nós não queremos mais negociar com este mundo. Nós não queremos ser aceitos por esse mundo. Nós não queremos fazer as coisas para que as pessoas de fora olhem e falem: olha, você é bom, você é boa, nossa, eu vou te aceitar, se assenta à minha mesa. Não, porque nós não queremos se assentar na mesa dos escarnecedores. Muitas vezes, meu irmão, a sua jornada do mundo vai ser sozinha de pessoas, mas rica de Deus, rica da presença de Deus. Você não precisa ser aceito pelas pessoas no seu trabalho. Você não precisa ser aceito pelas pessoas na sua faculdade. Você não precisa ser aceito pelas pessoas da sua família. Você não pertence a esse reino. A sua vida vai se tornar uma mensagem para todos aqueles que te perseguem. A sua vida, a sua natureza transformada. Senhor, nos cura. Senhor, nessa noite eu clamo por cura, sob o poder do Teu reino. Senhor, cura também irmãos aqui no físico, Pai. Eu oro pela Tua cura, Senhor. Toca, Senhor. Pai, que o fôlego de vida sopre sobre a vida do nosso irmão, Senhor. Que o Teu fôlego de vida, Senhor, sopre sobre a vida do nosso irmão, Senhor. Toca no sangue, toca nos órgãos agora, Pai. Eu te peço, Senhor, eu clamo, Senhor. Foi para isso que o Senhor se manifestou,
para destronar as obras de Satanás. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e nós declaramos cura, Senhor, como igreja. Cura no físico, cura na sua alma, meu irmão, cura nos seus sentimentos, cura, Senhor, tirando todo medo, toda dúvida. Não tenha mais dúvida, receba a paz que excede todo o entendimento na sua jornada, na sua decisão. Se é para ficar, fique, se é para sair, saia. Há lugares que Deus está dizendo para você: não é este lugar. Se não é, saia em paz, meu irmão. Se negócios que você está querendo entrar e Deus não te deu paz, está dizendo saia, mas eu quero lucrar, Deus está dizendo saia. Busque primeiro o reino de Deus, busque o meu reino, todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, nós não vamos precisar correr atrás delas, elas vão acontecer porque nós estamos prontos. Cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Começa a clamar para o Senhor: Senhor, purifica o meu coração. Eu quero me esvaziar de mim mesmo. Ainda há muito do Fábio aqui. Senhor, eu quero me despir diante de Ti. Eu quero me rasgar diante de Ti. Menos o Fábio, que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua, que o Senhor cresça cada vez mais, Senhor. Senhor, me dê mansidão, me dê temperança, me ajude a esperar, me ajude a confiar, Senhor. Tira minha falta de fé, Senhor, tira as minhas mentiras, as minhas idolatrias, quebra todos os meus altares, Senhor, quebra os meus altares. Eu quero estar despido diante do Senhor, eu quero estar nu diante do Senhor. Eu não quero me esconder atrás de coisas. Eu não quero me esconder atrás do ativismo, fazendo coisas para o Senhor sem o Senhor. Não. Diga para o Senhor, meu irmão: eu quero viver a verdade do Evangelho do Teu Reino, entrando no mais profundo do meu ser e me afetando de uma maneira que eu não vou conseguir mais ser o mesmo. De uma maneira que eu não vou conseguir mais ser o mesmo a partir dessa noite. A partir dessa noite, que o Espírito nos provoque, nos ofenda, quebre as nossas fortalezas mentais, essas filosofias que nós levantamos, essas cogitações de homens. Quebra, Senhor, os nossos pensamentos que nos levam para longe do conhecimento de Deus. Quebra, Senhor. Essa mente de Cristo, meu irmão. Senhor, dai-nos a sua mente hoje. Dai-nos a sua mente. Nós queremos a mente de Cristo, para entender os tempos e as épocas, para entender as suas direções, para entender as suas estações na nossa vida. Nós queremos olhar para as coisas com os seus olhos. Nós queremos entender as estações do Pai. Nós queremos entender o Pai. Nós não queremos mais agir como órfãos, como não tem para onde olhar, como aqueles que não têm para onde ir. Senhor, trabalha em nós. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Que seja o Senhor em nós a esperança da glória. O Senhor é a nossa esperança. Só o Teu sangue pode nos purificar, pode nos justificar. Só o Teu sangue pode trazer justiça, pode nos trazer de volta para o lugar certo. Nós queremos voltar a queimar pelo Senhor. Nós queremos queimar de uma maneira que nós não queimamos ainda. Queremos romper as barreiras. Tira toda a frieza, tira toda a apostasia agora. Nós denunciamos toda a apostasia do meio do Teu povo. Nós denunciamos toda a apostasia do meio do povo. Nós queremos voltar a queimar. Nós queremos voltar
para ver sentido nas coisas. Ajuda-nos, Senhor. Na nossa própria força nós não conseguimos. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Senhor, enraiza essa palavra no nosso interior. Nos chacoalha essa semana, Senhor. Por favor, nos chacoalha essa semana, Senhor. De forma que nós não vamos conseguir ser os mesmos, Senhor. De uma forma que nós vamos ter que te dar uma resposta. Por favor, Senhor, nos incomoda com isso. Nós não queremos ser os mesmos. Nós não queremos ser os mesmos. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, louve ao Senhor no seu lugar, irmão. Louve o Senhor no seu lugar, irmão. Sim, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Sim, Senhor. Sim, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Sim, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Olha aqui para mim, irmão. No final desse capítulo, Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, que forem perseguidos por causa dessa justiça. Quando nós vivemos sobre essa nova perspectiva, provavelmente você não será amado pelo mundo. Você vai ser perseguido. Mas as boas novas é: você foi amado antes. Deus chamou primeiro. Deus te chamou para uma obra extraordinária, mesmo numa vida que a gente considera ordinária. Deus te chamou para algo além do que a gente pode imaginar. Amém? Abençoo você. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse tempo, por essa família da fé, por esses irmãos e essas irmãs. Senhor, nos choca, Pai, cada vez mais. Senhor, por favor, Senhor, por favor, não tenha medidas, Senhor, com a gente. Que seja sem medidas, Pai. Sem medidas. Trabalha no nosso interior, de dentro para fora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louve o Senhor com as suas palmas. Glórias a Deus. Amém.